Olá pessoal, continuando nosso curso, vamos ver a suposição de Markov. Na última aula vimos algumas definições, do processo Markov, a trajetória do processo, o estado do processo, a transição de estados e o comportamento probabilístico. Na aula de hoje nós vamos ver a suposição de Markov, que simplifica as coisas, as probabilidades de transição, a definição de cadeia de Markov, de cadeia de Markov homogênea e a matriz de transição, diagrama de estados e diagrama de treliça, que são maneiras de descrever uma cadeia de Markov. Bem, o Paulo Freire ele disse uma coisa que eu gosto muito: estudar exige disciplina. Estudar não é fácil, porque estudar pressupõe criar, recriar e não apenas repetir o que os outros dizem. E prestar atenção. Vamos usar o comportamento da Super RAM, como a gente já tinha dito, de um lago de Vitória Regis, para descrever o processo de Markov. É como se a gente tivesse uma ranzinha aqui, e as Vitória Regis, as folhas aqui, sejam numeradas de 1 a n, e você vai, como a RAM vai pulando de folha em folha, e ela tem o primeiro superpoder dela, que ela nunca cai na água. E o comportamento estatístico desse processo, como vimos na aula passada, é dado pela probabilidade condicional de a RAM ter seguido esse caminho de folhas, inicialmente na folha x0, depois até a folha xn. Então, para ter o comportamento probabilístico, a gente precisa conhecer todos os valores dos seus argumentos. E a gente viu que isso é uma tarefa bastante árdua. Felizmente, nós tivemos Markov, e a suposição de Markov é a seguinte: apenas o último estado ocupado pelo processo é relevante para determinar o seu comportamento futuro. Ou seja, a folha, só a última folha ocupada pela RAM é importante para o próximo salto da RAM. Então, matematicamente seria o seguinte: a probabilidade de, no tempo n mais 1, a RAM ocupar a folha xn mais 1, dado que ela percorreu todo esse caminho, depende apenas da última folha que ela está. Ou dito de outra forma, o futuro não depende do passado, mas só do presente. Ou seja, a probabilidade de se realizar uma transição depende apenas do estado ocupado atualmente. E isso simplifica bastante o comportamento do sistema, bem como o levantamento das probabilidades. Certo? Bem, uma gama bastante ampla de sistemas pode ser modelada por essa suposição, e até mesmo quando o passado influencia, a gente pode tentar alinhavar a suposição de Markov. Por exemplo, se os dois últimos estados aqui influenciam, a gente pode amarrar esses dois estados num único estado e usar a suposição de Markov. Só que quando a gente faz isso, a gente tem n ao quadrado estados. Se a gente tinha n estados, aí, como a gente está juntando 2 a 2, vai ter n ao quadrado estados. E isso aumenta a complexidade computacional. Certo? Bem, vamos considerar agora alguns exemplos. Considera uma sequência de variáveis aleatórias, I e D, xn, e a pergunta ela pode ser vista como processo de Markov. Bem, vamos ver que sim. É aplicar a definição, a probabilidade de x de n mais 1 igual a um determinado valor, dado que tem toda essa trajetória, como o processo é I e D, é independente, então essa condicional não existe, não influencia em nada
a probabilidade de xn mais 1 ser igual a esse valor, né? Então isso é igual a essa probabilidade, né? Isso porque são independentes, né? Bem, se isso é igual a essa probabilidade, a gente pode escrever dessa forma, certo? Que isso aqui também é igual a isso aqui. Então isso é igual a isso e, portanto, né, pode ser visto como um processo de Markov. Vamos considerar agora, né, o processo soma, né, de uma sequência, né, de variáveis aleatórias, né, I, D, xn, que a gente já discutiu, né, anteriormente. Então esse processo pode ser visto, né, como processo de Markov. Bem, a gente sabe o seguinte, né, que Sn mais 1 é a soma de x1, né, até xn mais 1, x de n mais 1, né, e isso aqui, né, é o Sn, então a gente tem uma forma recursiva. Normalmente, quando a gente tem uma forma assim recursiva, isso implica, né, que o nosso processo é um processo Markov. Bem, só aqui para a gente ver a condicional, né, vamos supor, né, que Sn mais 1 é igual a 9, Sn, né, igual a 7. Então, para que Sn mais 1 seja igual a 9, é preciso que Xn mais 1, né, seja igual a 2, né, 9 menos 7. Então, a condicional, né, pode ser vista dessa forma, né, a probabilidade, né, de Sn mais 1 igual a 9, né, dado que Sn é igual a 7, tarará, até S1 igual a um valor, né, S índice 1, é a probabilidade, né, de Xn mais 1 ser igual a 9, né, menos 7, né, que é igual a 2, né, Sn índice n mais 1, né, menos Sn. Bem, essa probabilidade aqui, não é substituindo, né, o xn mais 1 é Sn mais 1, né, menos Sn, que daria isso aqui. Bem, se a gente multiplicar e dividir, né, pela probabilidade de Sn igual a Sn, isso não modifica nada, né, mas a gente já sabe, né, que Sn mais 1 menos Sn, né, é Xn mais 1, né, e Sn é x1 até Xn, né, como eles são independentes, Sn, né, é independente, né, de Sn mais 1 menos Sn, isso pelos incrementos, né, independentes. Então a gente pode colocar, né, isso aqui para dentro, né, então fica dessa forma, né, isso é a probabilidade, né, de duas variáveis aleatórias independentes. Então isso é o produto, né, como a gente sempre vê mais no sentido contrário, né. Certo? Agora isso aqui, né, ainda pode ser escrito, né, por causa dos incrementos independentes, né, a gente pode escrever dessa forma, né. Veja que a gente fez o contrário, né, nas aulas sobre o processo soma, né. Sn mais 1 igual a Sn mais 1, igual, né, a esse valor, né, e Sn igual a Sn, implica nisso aqui, né. A gente faz isso, né, essa probabilidade é a mesma, né, dessa probabilidade, mas Sn, né, e o incremento, né, são independentes, né? E não é o caso aqui, hein? Não tem uma independência. Mas isso aqui, né, é a probabilidade condicional, né, de Sn mais 1 pela regra de Bayes, né, igual a esse valor, né, dado, né, que Sn igual a Sn. Logo o processo pode ser visto, né, como um processo de Markov. Bem, para definirmos probabilisticamente, né, o processo de Markov, né, a gente precisa especificar, né, essas probabilidades, né, que são as condicionais, né. A probabilidade, né, da RAM estar na folha I, né, num determinado tempo, e no próximo salto, né, ela ir para a folha J, né. Evidentemente que J, né, varia de 1 a N, né, e o N, né, os saltos, né, vai de 0 a infinito, né. Bem, quando isso acontece, né, os J's e os I's e os J's, né, são inteiros, a gente tem o que a gente chama de uma cadeia de Markov. Bem, vamos supor, né, que inicialmente, né, a RAM estava na folha 2 e que no próximo salto, né, no salto 1, né, ela foi para a folha 3. Né, então você tem essa probabilidade. Né. Agora vamos supor, né, que ela deu 10 saltos, né, e voltou, né, para a folha 2. Então a probabilidade, né, dela ir para a folha 3 pode mudar ou não, né.
No caso dela não mudar, isso quer dizer que a RAM não se cansa, né? Ela tem um novo superpoder, né? E a gente diz então, né, que a cadeia de Markov é homogênea, né, quando não depende, né, do N, depende só essa probabilidade, né, de onde ela está e para onde ela vai, né? Então isso é o que a gente está dizendo, né? A RAM não cansa, né? Então quando acontece isso, né, a cadeia de Markov é chamada de homogênea, né? Essas probabilidades, né, não dependem do N, né? Se fixou o I, fixou o J, né, não depende do N. Bem, a gente vai chamar de P e J, né, essa probabilidade condicional, né, a gente vai ver porquê. P e J significa a probabilidade de você estar no estado I, né, e ir para o estado J, né. Bem, como a RAM nunca cai na água, né, se a gente somar, né, todos os J, né, isso tem que dar 1, né, porque ela está na folha, numa determinada folha, e ela tem que ir, né, para uma outra folha, né, ou para a mesma folha, certo? Ela nunca cai na água, né? Então esse somatório, né, para os J, né, tem que ser igual a 1, né? Ela tem o superpoder de nunca cair na água, né? Bem, uma maneira, né, de a gente descrever, né, o processo Markov é através da sua de uma matriz, né, que a gente chama de matriz de probabilidade de transição, né, que é formada da seguinte forma, né, aqui tem todas as probabilidades possíveis, né, as n ao quadrado, né, possibilidades, né. Então aqui a probabilidade de você estar no estado 1 e ir para a folha 1, né, está no estado 1 e para o estado 2, né, a folha 1, né, para a folha 2, até da folha 1 à folha N, né, até você está na folha N, né, e ir para a folha N, né. Então veja que as linhas, né, daqui, né, são o J, né, então como a RAM nunca cai na água, né, essa soma aqui, né, tem que dar 1, né, então todas as linhas, né, devem somar 1, hein? Bem, a gente tem o seguinte, né, que a gente chama, né, essa matriz de probabilidade de transição de um passo, hein? A gente vai ver que pode ter mais de um passo, certo? Bem, e como a gente tinha dito, né, a soma das linhas, né, tem que dar 1. Uma matriz, né, que tem os elementos, né, no intervalo de 0 a 1 e as linhas somam 1 é chamada também, né, de matriz estocástica. Então, um outro modo, né, de vermos a cadeia de Markov é através, né, do diagrama de transição de estados, né. Então aqui a gente está considerando apenas 3 estados, né, 3 folhas. Aí veja, isso aqui seria a probabilidade, né, de você arrancar na folha 1 e continuar, né, na folha 1, ou ir da folha 1, né, para a folha 3, ou ir da folha 1, né, para a folha 2. Veja que as probabilidades, né, que saem, né, da folha, elas têm que somar 1, porque elas compõem, né, justamente a linha, né, da matriz, né, de transição de estados. Então isso serve, né, para a folha 1, 2 ou 3, né, ou o estado, né, 1, 2 e 3. Uma outra maneira, né, que dá uma ideia da dinâmica, né, da cadeia de Markov é através, né, do diagrama de treliça, né, que seria o seguinte: a gente está considerando que o estado inicial é 1, né, então n igual a 0 é 1, né, e no próximo salto, né, a ranzinha pode ir para continuar, né, na folha 1, ir para a folha 2 ou ir para a folha 3, né, com essas probabilidades. E essas probabilidades aqui, né, tem que somar 1, certo? No tempo 1, né, ela pode estar em um desses estados e segue, né, novamente, né, se ela está no estado 1, ela pode continuar no 1 e ir para o 2 ou ir para o 3, né, e assim por diante, né. Se ela está no estado 2, ela pode ir para o 1, continuar no 2 ou ir para o 3. E a mesma coisa, né, para o 3, né, a gente colocou as probabilidades aqui para não carregar, né, o desenho. Então, se ela está no estado 3, né, na folha 3, ela pode continuar na folha 3 e ir para a folha 2 ou ir, né, para a folha 1.
né? Veja que, por exemplo, né, se a gente quisesse saber, saindo, né, da folha 1, né, quantas possibilidades a gente tem, né, no passo 2, né, ela está na folha 3. Então ela podia vir por aqui, né, dar esse caminho, podia vir assim, né, por esse caminho, né, e podia vir aqui, né, e por esse caminho aqui. Então teriam 3 caminhos, né, possíveis, né, dela ir, né, para a folha 2, para a folha 3, partindo, né, da folha 1 inicialmente. Se a gente quisesse inicialmente, né, na folha 1 e no passo 3, né, na folha 3, a gente teria uma combinação, né, de possibilidades aqui, né, bastante grande. Veja que isso não é visível, né, quando a gente tem um diagrama de estados, né, mas quando a gente tem um diagrama de transição, né, a gente pode perceber, né, esses caminhos, né, que são percorridos, né, pela RAM. Bem, um pequeno exemplo, né, a atividade da fala, né, a gente vai tentar modelar, né, a atividade da fala, né, na internet. Bem, após algumas medições encontrou-se que o seguinte, né, na internet a gente sempre divide, né, a informação em pedaços, né, que a gente chama de pacotes, e um dos pedacinhos, né, contém silêncio, né, a probabilidade de que o próximo pacote, né, contenha silêncio é 0,6, né? Isso aqui não é o valor real, né? Apenas para exemplificar. E se o pacote contiver fala, né, a probabilidade de que o próximo, né, contenha fala, né, é 0,75, né? Então se você está falando, né, o próximo pacote, né, contiver fala, né, é 0,75 e o silêncio, né, é 0,6, né? Bem, supondo, né, que a gente pode modelar, né, esse sistema para uma cadeia de Markov, quem seria, né, a matriz de transição, né, o diagrama de estados e a treliça, hein? Bem, não é difícil de fazer, né? A gente considera que IN, né, é a função indicadora, né, da atividade da fala. Então quando IN igual a 1, né, o pacote contém fala, e quando IN igual a 0, né, o pacote contém silêncio. Então a matriz que a gente quer é a seguinte, né? Aqui é a probabilidade de silêncio, né? O próximo pacote ser de silêncio. Aqui era silêncio, né? Mas o próximo pacote é fala. Aqui é fala, né? Mas o próximo é silêncio. E aqui fala, né? Então substituindo, né, os valores, a gente tem, isso é 0,6, 0,75, como tem que dar 1, né? Isso aqui tem que ser 0,4 e aqui 0,25, né? Aí seria o diagrama de estados, né, da atividade da fala. Esse diagrama, né, modela muita coisa, hein, não só a atividade da fala, hein. Então, aqui silêncio, né, e o próximo ser silêncio, né, ficar em silêncio tem 60%, né, e tem 40%, né, de chance, né, de ser fala, né, de ter atividade. Né? Então 75% de continuar, né, em atividade e 25%, né, de ir para não atividade, né, não ter fala. E aqui o diagrama a treliça, né? Aqui daria, né, considerando que inicialmente, né, você está em silêncio, né? Então você continua em silêncio com 0,6 ou vai ou fala, né, com 0,4, né? E assim por diante, né? Bem, aqui os créditos, né? A gente já tinha visto, né? Aqui a primeira foto do acervo, né, do professor, a segunda da Vitória Regia, né, que a gente já viu. E na próxima aula, né, nós vamos responder algumas questões, né, sobre o comportamento, né, da RAM. Então até a próxima aula, pessoal.